Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filocast UNEB. Eu sou Carla Macedo e estou aqui junto com Maria Luísa, todas estudantes de Direito da Universidade do Estado da Bahia. O Filocast foi criado para discutir como o direito se conecta com a sociedade, trazendo reflexões acadêmicas de forma acessível e inteligente. Nosso primeiro episódio, iniciamos o nosso projeto e agora estamos de volta com mais uma conversa enriquecedora. Hoje, o tema que vamos abordar é o papel dos auxiliares da justiça no processo penal brasileiro, pois eles contribuem diretamente para a produção de provas e para a fundamentação das decisões judiciais, garantindo imparcialidade e eficiência. Vamos falar sobre como suas funções são regulamentadas por legislações como o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, e como essas atividades impactam a engrenagem da justiça. Então fica aqui o convite. Acompanhe este episódio e venha refletir com a gente sobre a importância desses profissionais no contexto jurídico brasileiro. Bom, para começarmos, precisamos entender o que realmente são os auxiliares da justiça. Esses profissionais são responsáveis por auxiliar o juiz nas atividades jurisdicionais, desempenhando funções essenciais que garantem a eficácia dos procedimentos. Isso se dá pelo grande volume de trabalho, pela falta de conhecimento especializado em algumas áreas ou até mesmo na divisão de tarefas. A legislação, então, prevê a existência desses auxiliares que são fundamentais para o bom andamento de um processo. Isso mesmo, Carla. Como bem explica Guilherme de Souza Nutti, jurista e magistrado, os escrivães, escreventes e oficiais de justiça são cargos públicos criados por lei e pagos pelo Estado. Ele destaca que esses profissionais são essenciais para a celeridade e efetividade da justiça, contribuindo diretamente para o andamento dos processos. Gomes e Piedade afirmam que, apesar dos auxiliares da justiça não serem sujeitos processuais, suas funções como a guarda de bens apreendidos e a realização de diligências são fundamentais para o bom andamento do processo judicial. Sendo assim, tais profissionais gozam de fé pública, ou seja, suas ações são inicialmente reconhecidas como verdadeiras, mas podem ser contestadas com provas em contrário. Ainda dentro desse cenário, existem dois tipos de auxiliares: os permanentes, que atuam em todos os processos, e os eventuais, que intervêm em processos bem específicos. Esses profissionais ingressam principalmente por meio de concurso público, exceto para as funções eventuais, que podem ser preenchidas por meio de nomeação de juiz ou cadastro de profissionais habilitados. Dentro do Código de Processo Civil, eles estão presentes do artigo 149 ao 175, enquanto no Código de Processo Penal estão presentes do artigo 274 a 281. Esses profissionais também se adaptam conforme a área de atuação, como por exemplo na Justiça do Trabalho, que auxiliam na liquidação de sentenças, em questões de salubridade, na Justiça Militar, atuam em processos militares e análises técnicas especializadas, ou, por exemplo, nos juizados especiais, que garantem a celeridade e a simplificação dos processos, com diferentes responsabilidades em cada tipo de juizado. Muito interessante, Luísa. Agora que entendemos a relevância dos auxiliares da justiça e suas funções, é importante abordar como a imparcialidade desses profissionais é garantida, especialmente nos casos de suspensão, de incompatibilidade e também de impedimento. Tratando da suspensão, o artigo 105 do Código de Processo Penal estabelece que as partes podem questionar a imparcialidade de peritos, intérpretes e outros auxiliares da justiça. Caso seja identificado algum vínculo ou interesse com uma das partes, isso comprometeria a imparcialidade do profissional e a parte envolvida pode argumentar pela suspensão. O juiz, de forma imediata, então, deve decidir se o argumento procede sem a possibilidade de recurso. Isso garante que a justiça seja conduzida de maneira justa e sem interferências externas. Já a incompatibilidade e o impedimento, dispostos nos artigos 112 e 170 do CPP, tratam de situações em que um auxiliar da justiça, como um perito ou intérprete, pode estar impedido de atuar em um caso, se o profissional tiver um vínculo pessoal ou interesse no processo que possa comprometer a imparcialidade, deve ser declarado como impedido. Se ele não o fizer, as partes podem questionar essa situação, seguindo os mesmos processos de suspensão.
O artigo 112 do Código de Processo Penal destaca que o juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal que declararão nos autos. O artigo 170 também acrescenta que mesmo que a arguição do impedimento seja rejeitada, o julgamento deve seguir normalmente, mas o motivo da decisão precisa ser registrado. Essas regras têm um objetivo claro: garantir que todos os envolvidos no processo, incluindo os auxiliares, sejam imparciais e que não haja interferência pessoal nas decisões judiciais. Se qualquer irregularidade for detectada, a parte prejudicada pode questionar o profissional, protegendo assim a integridade do processo. Tais normas são essenciais para a confiança pública no sistema judicial. Elas asseguram que as decisões sejam tomadas de forma justa, sem favorecimentos, e mantêm também a integridade processual. Outro aspecto importante é acerca da fiscalização sobre os auxiliares da justiça, que tem o intuito de garantir a transparência e a responsabilidade de todos os envolvidos no processo. Guilherme Nutti destaca que, se o funcionário pode responder por corrupção ou prevaricação ao colocar os seus interesses particulares acima dos públicos, não vemos razão para não sujeitá-los às mesmas regras de imparcialidade do juiz. Isso demonstra a importância de manter um controle rigoroso sobre a conduta dos auxiliares, garantindo que o processo judicial mantenha-se íntegro e confiável. A atuação responsável e imparcial de todos os profissionais do sistema jurídico é fundamental para preservar a confiança da sociedade no sistema da justiça. Pois é, pessoal, agora vamos entender quem são os auxiliares da justiça e qual a importância desses profissionais para a eficácia e a imparcialidade do sistema judiciário. No artigo 152 do Código de Processo Civil, estabelece as responsabilidades do escrivão ou chefe de secretarias, que inclui redigir documentos legais, cumprir ordens judiciais e até mesmo guardar autos e fornecer certidões. Além disso, o juiz pode nomear um substituto. Esses profissionais possuem garantias como estabilidade e direitos de servidores públicos. Entre seus deveres estão zelar pela regularidade do processo e manter sigilo sobre as informações dos autos. A suspensão do cargo pode ocorrer por faltas graves ou infrações após apuração em processo disciplinar. O conciliador, conforme o artigo 60 da Lei de Juizados Especiais, facilita a resolução rápida e concessória de conflitos, sob a orientação do juiz, promovendo a pacificação social e incentivando o diálogo. A conciliação é permitida apenas em crimes que atendam a condições específicas, e a criação e a regulamentação do cargo depende da legislação estadual. Já a figura do mediador judicial é um terceiro imparcial que auxilia as partes em conflito a chegar a um acordo satisfatório para ambos. Os depositários judiciais são nomeados por juízes para guardar bens penhorados ou arrecadados pela justiça. Embora não sejam funcionários públicos para fins penais, são auxiliares do juízo responsáveis por zelar de bens litigiosos. O artigo 120, parágrafo 4º do Código de Processo Penal estabelece que, em caso de dúvida de quem é o bem, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, determinando o depósito das coisas com o depositário ou terceiro que as detinha se idôneo. O depositário infiel não pode ser preso civilmente conforme a súmula vinculante número 25 do STF, que considera essa prisão contrária ao direito à liberdade, conforme o Pacto São José da Costa Rica. No entanto, o depositário infiel pode ser punido criminalmente sim, respondendo pelo tipo penal de apropriação indébita descrita no artigo 168, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A súmula 419 do STJ reforça quando diz que a prisão do depositário infiel, com base na Constituição e em tratados internacionais, não é válida. No CPC e no CPP, os diretores de secretaria têm papel essencial na administração de cartórios judiciais. No CPC, são responsáveis pela movimentação processual, cumprindo os atos judiciais, gestões de prazos e organizações de documentos. No CPP, atuam na instrução processual, expedição de mandados, apoio ao juiz e ao Ministério Público, garantindo também o sigilo processual. Devem seguir os princípios administrativos, sendo responsabilizados
por omissão ou erros. O escrivão é necessário no sistema judicial porque é responsável pelas atividades que asseguram o andamento e a organização dos processos. Suas funções incluem catalogar petições iniciais, organizar documentos, identificar o juiz e a natureza do caso, assinar documentos com fé pública, registrar depoimentos, agendar audiências, manter a guarda dos autos, expedir mandados e notificações, garantindo assim também o cumprimento de prazos judiciais. O atuando como assistente direto do juiz. Ele assegura o tratamento adequado dos documentos, registra atos processuais, lavra termos, redige e autentica mandados, certidões e relatórios, além de manter os autos organizados e acessíveis. Sua função é redigida por normas jurídicas que garantem inamovibilidade e estabilidade do cargo se concursado e responsabilidade técnica. Deve atuar também com imparcialidade e precisão, sendo responsabilizado apenas em casos de dolo ou negligência. O escrivão, como qualquer servidor público, pode ser penalizado por infrações administrativas, como falsificação de documentos ou negligências graves. O exercício da função do escrivão é respaldado por diversas legislações, como no Código Penal, que prevê crimes de peculato e falsidade ideológica, e pela Lei 8.112 de 1990, que regula a atuação dos servidores públicos federais e estabelece as condições para a suspensão, demissão e outras penalidades. Os escreventes judiciais desempenham funções no sistema de justiça, especialmente no processo penal, sob a supervisão do escrivão e do juiz. Suas atribuições incluem a preparação de atos processuais, organizações e controle dos autos, atendimento ao público e operação de sistemas informatizados como o PGE. A legislação que regula os escreventes varia conforme a esfera de atuação. Por exemplo, na União, aplica-se a Lei 8.112 de 1990. Nos estados, as leis locais e regimentos internos dos tribunais definem suas funções. Os escreventes têm autonomia limitada e desempenham atividades técnicas e administrativas delegadas. O artigo 20 da Lei nº 8.935/94, também conhecida como a Lei dos Notários e Registradores, diz que os notários e oficiais de registro podem contratar escreventes e auxiliares com remuneração livremente ajustada sob o regime da legislação do trabalho. Irregularidades podem resultar em sanções como advertências, suspensões, demissões ou responsabilização penal por crimes funcionais aplicadas mediante processo administrativo disciplinar, respeitando o contraditório e a ampla defesa. O oficial de justiça, por sua vez, tem papel crucial na administração da justiça, cumprindo ordens judiciais como citações, prisões e outras diligências. Ele é responsável por garantir a execução de atos processuais e atuar em audiências, especialmente no tribunal do júri. A sua nomeação ocorre por meio de concurso público e suas funções incluem certificar diligências e realizar conduções coercitivas. No Código de Processo Civil e Penal, a atuação do oficial é bem detalhada, incluindo a necessidade de força policial para penhoras, além da sua presença no tribunal para garantir a ordem. Já tratando do perito, que é um auxiliar especializado que pode ser oficial ou não oficial. Ele segue normas judiciárias e pode ser nomeado pela autoridade policial ou judiciária. Os peritos oficiais são funcionários da justiça e não precisam prestar compromisso, enquanto os não oficiais ou louvados são convocados para casos específicos e devem ter formação superior na área pertinente. A perícia deve ser conduzida com imparcialidade e as partes não podem intervir na elaboração dos laudos, mas podem contestá-los no processo. Assim como o perito, o intérprete é um auxiliar da justiça, mas com a função de traduzir textos, documentos ou falas, especialmente em casos onde a comunicação envolve línguas estrangeiras ou quando alguém não consiga se expressar na língua nacional. O juiz decide quando é necessário um intérprete, podendo nomear um tradutor público, que é o profissional responsável pela tradução juramentada, garantindo a validade legal dessa tradução. O Código de Processo Penal também prevê sanções para o perito
perito ou intérprete que não cumpram suas obrigações e se recusar a atuar ou não comparecer a horários e locais designados, ele pode ser conduzido coercitivamente, salvo se justificar a sua ausência. Além disso, os peritos e intérpretes podem ser impedidos de atuar por razões de indignidade, incompatibilidade ou incapacidade, como por exemplo quando tenham participado como testemunhas ou dado opinião sobre o objeto da perícia. A lei também proíbe os menores de 21 anos e analfabetos de atuar como peritos. O perito e o intérprete devem ser imparciais. Caso haja qualquer indício de que o profissional não está agindo com isenção, ele pode ser suspeito de comprometer a integridade do processo e isso pode ser motivo para a sua substituição. Além disso, um juiz não pode atuar como um perito ou intérprete, pois isso comprometeria também a imparcialidade. O Código de Processo Penal exige que a atuação do perito seja sempre com diligências e o não cumprimento das suas funções pode resultar em sanções. E por fim, a nomeação dos peritos é exclusiva do juiz, sendo vedada qualquer intervenção das partes nesse processo. No contexto do Código de Processo Penal, a figura do distribuidor judicial não é tratada de forma explícita ou detalhada. No entanto, a distribuição de processo é uma das funções mais cruciais para o funcionamento adequado da justiça. Está implícita em diversas normas processuais e é um elemento essencial no funcionamento do sistema judiciário. Essa distribuição assegura então que os casos sejam alocados aos juízes de forma justa, evitando tanto a sobrecarga de trabalho para um único magistrado, quanto a ocorrência de favoritismo ou desequilíbrios nos tratamentos das demandas judiciais. Embora não exista um artigo específico dentro do CPP que trate exclusivamente do papel do distribuidor judicial, a sua função pode ser entendida a partir de alguns dispositivos que tangenciam a organização do judiciário e a alocação de competências para os juízes, como por exemplo a distribuição de processos, que é um instrumento que garante que os casos sejam remetidos ao juiz competente para julgá-los, respeitando então a competência, que seja ela absoluta ou relativa. Dentro desse sistema judiciário, a distribuição dos processos podem ainda ocorrer de forma manual ou de forma mais moderna pelos meios dos sistemas informatizados. O uso desses sistemas automatizados tem se tornado cada vez mais comum. Nesse mesmo contexto, o Código de Processo Civil estabelece uma organização mais explícita e técnica sobre o funcionamento da distribuição de processos. O CPP regula então, de forma mais direta, a maneira como os processos são distribuídos entre as varas e os juízes, tratando da transparência e da eficiência do sistema judicial. A figura do distribuidor, que antes era mais ativamente envolvida na alocação de manual dos processos, passou a ser de um supervisor de sistemas eletrônicos de distribuição, que garante que os processos sejam então distribuídos com segurança, eficiência, transparência e principalmente com imparcialidade. Essa mudança é apenas uma evolução no judiciário em busca de maior agilidade no tratamento das demandas judiciais. Pois é, Carla, para finalizarmos, neste episódio abordamos um tema essencial para o bom funcionamento do sistema judiciário, os auxiliares da justiça, pois eles desempenham papéis fundamentais que garantem a organização e a eficiência dos processos, contribuindo diretamente para o direito de acesso à justiça e para a imparcialidade das decisões judiciais. Exploramos as diversas funções desses profissionais, como peritos, tradutores, intérpretes, oficiais de justiça e, claro, os distribuidores. Cada um desses auxiliares exercem suas funções de forma complementar, permitindo que o processo judicial seja conduzido com rigor técnico e respeito aos direitos das partes envolvidas. A importância desses auxiliares não pode ser subestimada, pois sua atuação direta impacta a agilidade dos processos, a qualidade das decisões judiciais e, em última instância, o cumprimento da justiça. A modernização dos sistemas judiciais, com a implementação de ferramentas eletrônicas, também tem otimizado o trabalho desses profissionais, garantindo mais transparência, eficiência e imparcialidade nas ações judiciais. Concluímos então que a justiça vai além dos juízes e advogados. Ela depende da colaboração de diversos profissionais que, em diversos papéis, asseguram que o processo judicial se desenvolva de maneira equilibrada, justa e eficiente. A cada auxiliar da justiça, o sistema ganha força, equilíbrio e transparência. Agradecemos pela sua companhia nesse episódio. Fiquem ligados porque vão haver mais discussões sobre o funcionamento do nosso sistema judiciário e até o próximo podcast. Tchau, tchau!
Tchau, ouvintes. Até mais.